Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a outra live. Essa live de hoje será com a professora Carla Romar. Ela vai falar com um tema muito atual e importante, que é as audiências telepresenciais e o futuro disso tudo que estamos passando agora. Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bom dia, Michel. Vamos aguardar a professora chegar. Chegou. Como sempre, ela é pontual. Bom Bom dia! dia, minha querida! Como está bonita! Como Pra você sempre! hoje, aí, ó. E você, toda de pele, toda chique. Você não sabe quantos graus está fazendo onde eu moro. Se aí tá frio, você imagina como está aqui em casa, aqui no meio do mar. Você sabe que eu moro no meio do mar. Carla, eu vou cumprimentar as pessoas que estão conosco e vou avisar para eles que eu vou tirar as mensagens, porque como é de manhã pode atrapalhar por causa do peso, tá? Então, só Ah, um minutinho. Diego, Cirlei, bom dia a todos que estão aqui. Basílio. Nossa, professora, os seus alunos estão todos aqui. Olha o Michel, ó. O Michel é seu aluno, foi meu aluno, é ele que eu te falei. Ele foi meu aluno na pós-graduação em 2014. Agora está fazendo mestrado e é seu aluno na é, PUC. é o tá mesmo, com certeza. Legal. Gente, hoje eu vou pedir licença para vocês, que eu vou tirar os comentários, porque de manhã tem mais movimento no Instagram e eu não quero que dê nenhum problema na nossa live. Eu agradeço muito os comentários, mas hoje eu vou dispensar, desculpe. Deixa eu tirar os comentários, professora. Tá. Isso. Porque Aham. não, às vezes dá falha, sabe? Porque é muita live ao mesmo tempo, o sistema não É, está acostumado com essa. E eles tiveram que se estruturar por causa dessa pandemia, porque muita gente. O que você pode fazer hoje é live, né? exatamente. Já que a gente não pode estar pertinho, né? Primeiro, eu queria dizer o quanto eu me sinto lisonjeada, honrada de vocês terem aceitado meu pedido. E, assim, eu tenho uma afeição gratuita por você. Você é uma pessoa que entrou no meu coração sem bater na porta. Então, não precisou bater. Eu gosto muito de você, mas eu vou dizer que por que, que eu te escolhi? Por que, que eu Uhum. te escolhi? Por que, que você é uma pessoa que me inspira? Eu lhe conheci, e você dessa época, acho que a gente não se encontrava nos congressos da LTR. Uhum. E assim, eu lhe via como uma mulher muito forte, firme, coesa. E você tinha assim um pensamento lógico e não tinha assim, não abria espaço para dúvida quando você se posicionava. Isso me fazia inspirar, porque eu sou muito subjetiva. Eu tenho uns pequenos devaneios na hora que eu faço meu raciocínio. Então, aquilo para mim foi uma forma de falar, nossa, eu vou ficar um pouco próxima dela. Isso eu nunca te partilhei. Eu falei, vou É. deixar para falar isso na live, para ela saber o quanto eu a admiro profissionalmente. E depois eu tive a riqueza de me aproximar do seu ser, que Sim. foi uma grande, assim, uma grata surpresa, como eu já disse outro dia, porque você trata seus colaboradores muito bem. Eu tive a oportunidade de ter uma parceria com você, que foi muito legal. A gente se somou no escritório seu e foi assim, foi grandioso. Só que tinha os momentos nossos que me trazia grande alegria, quando a gente saía para almoçar, só nós duas, e tomávamos vinho. 3 horas de almoço, a gente subia. Legal. Gente, mas era muito prazeroso. A gente conversava de direito, conversava da vida, das suas viagens. Quando eu via, já tinha passado 3 horas. A gente É. Tudo bem, não vamos. Ó, pessoal, a gente só fazia isso de sexta-feira, hein? era Sexta-feira, mesmo, é, era né? sexta-feira mesmo. Não Outros é da semana mentira. não E, dava tempo. no final do ano, né? Naquelas festinhas do final do ano, É. a gente fazia esses almoços. E assim,
eu acho legal porque a sua história de vida, você traz um cuidado com o outro, sabe? E você tem essa preocupação da acessibilidade do direito. Você realmente traz em si o que os italianos processualistas traz, que eu acho isso demais, porque eu tive a sorte de estudar em alguns autores italianos processualistas. O que eles queriam era a acessibilidade da justiça, e você fala muito disso. Uhum. Isso me emociona, porque às vezes a pessoa tem o poder, tem um monte de coisas, e ela esquece disso, e você não se esquece. Todas É. as vezes que você vai fazer uma referência ao direito, você se preocupa do acesso, que Calamandrei se preocupou, que todos esses italianos, é tudo que eles queriam, né, professora? É, com certeza, com certeza. É E isso aí. eu tenho uma profunda admiração por você. Além disso, você é extremamente estratégica para escrever. Nossa, as suas petições são limpas, sabe? Uma coisa muito brilhante. Você, para mim, é brilhante. Ai, obrigada, Patrícia. Imagina, que isso. É Não, mas muito gostoso estar aqui. Eu fiquei muito feliz de ser uma das pessoas que te inspira, né? E espero. E hoje mesmo, né? Eu estava um pouco antes da live, que é professor do pós-graduação da PUC, do mestrado, do doutorado, foi meu aluno. E ele me chama de professora, ele fala, ai, desculpa, mas eu só consigo te chamar de professora, porque você foi minha professora. É muito gostoso isso, né? Assim, é uma coisa que me deixa... talvez seja o que mais me dê satisfação na vida, é encontrar alguém que tenha sido meu aluno e que lembre disso como uma coisa boa, que eu fiz diferença em alguma partezinha da vida dessas pessoas. Então, isso para mim é muito, muito legal mesmo. Eu fico muito feliz, viu? Muito obrigada. você faz diferença, não na minha, mas você faz diferença na vida. É, E isso é muito rico. Um dia, quando você me contou a história do seu pai, eu compreendi o seu legado. é, é Essa, verdade. essa diferença é muito, muito grandiosa. Então, por isso, eu quero que todos saibam sua história. É, Para nós, porque essas lives, professora, têm me dado assim, uma renovação interna em cada uma que eu faço. Porque cada um que eu entrevisto traz algo que eu. A proposta dela é revigorar mesmo os estudantes, os advogados, os recém-formados, quem não quer ser advogado, quem quer seguir a carreira acadêmica, é para trazer esse calor que o direito do trabalho estava muito sofrido, e agora esse o objetivo. Então, por isso eu quero saber a sua história. Pode... ai, bom, a minha história com o direito, eu acho que pode inspirar muitas pessoas no sentido de dizer, olha, se você está em dúvida, isso é normal, né? Podem ser mudados ao longo da vida, até você se encontrar, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Até também estudava muito, Patrícia, porque eu tenho uma bronquite muito forte desde bebê. Então, eu nunca fui uma criança que pôde brincar muito, correr, porque eu tinha falta de ar muito forte. Então, assim, eu estudava, eu ficava quietinha lendo e estudava, estudava. Então, aquilo virou a minha vida, realmente, o estudo, desde muito cedo, né? Então, eu estudei muito e queria ser médica, olha só, né? Deve ser por causa da bronquite, né? Que te despertou. Talvez, talvez. Então, assim, a minha ideia era ser médica e estudava. Quando chegou na época do antigo colegial, né, eu estudava para isso. Estudava num colégio muito difícil, um colégio que tinha naquela época a divisão entre biológicas, humanas e exatas, e eu fazia biológicas porque eu queria fazer medicina. E estudava para passar na medicina, né, e para passar na medicina da USP, que eu queria fazer. E foi essa minha história de colégio, né? E eu nunca me esqueço que o dia que eu fui fazer a inscrição para o vestibular da FUVEST, eu não sei o que me deu, e eu me inscrevi para Direito e não para Medicina. Não! Você não foi lógica. Então eu Exatamente! tô salva. Então eu tô salva. Quando eu cheguei em casa e falei para meus pais, eles disseram assim,
mas o que é isso, né? Porque naquela época não tinha nada de inscrição virtual, não existia nem computador, né? Você tinha que ir lá no lugar, fazer a inscrição. E aí, quando eu voltei e disse isso, eles não acreditavam, né? Assim, mas como? Você tá... Eu falei assim, não, mas eu decidi, eu não quero ser médico, eu quero ser advogado, né? E agora eu vou dizer por que que eu acabei mudando, né? Depois eu fiquei pensando muito nisso, a vida inteira pensei. Eu tive um grande professor de redação, Hum. literatura e redação. E ele fazia concursos de redação. Ah, E aí eu sempre ganhava esses concursos de redação, e ele me elogiava demais, né? Ele é uma pessoa muito famosa, tinha gramáticas, livros muito importantes de português, e ele elogiava muito minhas redações, e ele tinha me falado há pouco tempo antes da inscrição, eu não sei por que você não vai ser advogada, porque você escreve tão bem, você deveria ser advogada. olha, tá Acho que foi vendo? esse professor que realmente, né? Porque na hora ali não O seu lembrei de. coração veio mais forte que sua lógica, Pois, seu pensamento. pois, pois é. E tanto é que eu estava estudando tanto para medicina que, enfim, passei no vestibular do direito muito bem classificada, né? Fiz São Francisco, entrei nos primeiros lugares da São Francisco, porque eu estava estudando focado para medicina, que era. E é muito competitivo, né? Então foi isso. Então foi a primeira grande mudança, tá vendo, pessoal? Não se vestem de mudar, porque realmente foi isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, eu entrei na São Francisco e no segundo ano da faculdade comecei a ter direito processual civil com o professor Cândido Dinamarco. Oh. E a primeira prova de processo civil, no segundo ano, primeira prova, eu tirei a primeira nota baixa da minha vida, tirei 4,5. E a deixou assim absolutamente inconformada de eu ter tirado uma nota 4,5. E aí eu fui falar com o professor Dinamarca e disse, professor, olha, eu estudei, eu acho que eu não estou entendendo direito. O senhor tem algum conselho? Como que eu devo estudar o direito processual civil para eu melhorar na nota, tudo? Aí ele me olhou com aquele jeito dele, que é um encanto. Bagaça, né? E aí virou para mim e falou assim: se eu montar um grupo de estudos, você consegue convencer alguns dos seus amigos para participarem desse grupo de Olha estudos? que professor. Olha que professor. Aí eu falei, claro, professor, eu quero muito e vou conseguir. E realmente consegui. E nós começamos a fazer um grupo de estudos semanal, né? As aulas começavam na São Francisco naquela época, 8h15 da manhã. A gente começava o grupo às 7 da manhã, uma vez por semana. E olha o grupo, pessoal, olha isso. Era o professor Dinamarca, professor Carmona e professor Bedak. Olha aí. Não, É. não é à toa que você é um diferencial no processo. Pois é. Agora tá tudo claro. E aí a gente fazia esse grupo de estudos e foi super legal. E quando chegou, isso foi no começo né, que eu estava no segundo ano, quando chegou no final do segundo ano, o professor Dinamarco se aposentou do Tribunal de Justiça e foi ser sócio de um escritório de advocacia. E aí me chamou para ser estagiária Olha, escritório dele. E aí eu fui ser estagiária com, né, hoje grandes professores que eram estagiários lá, professor Paulo Lucon, professor Calixto Salomão, Márcia conheço Dinamarca, a Alice Salomão. todos eles eram estagiários junto comigo lá naquela época, né? Todos nós fizemos estágio com o professor Dinamarca. E aí você falou agora há pouco da minha escrita. Eu já gostava de escrever, mas o professor Dinamarca foi assim um grande professor, porque naquela época, gente, olha só que interessante, não tinha computador. E tudo era feito à mão, todos os prazos eram feitos à mão. O escritório tinha um andar de datilógrafas, Olha, a edição ia para a datilografia, elas datilografavam, depois voltava para a gente corrigir, se tinha erro, voltava para elas datilografarem tudo de novo. Essa era a vida do advogado naquela época, e isso porque tinha, né, um escritório que tinha datilógrafas, né? e ainda tinha um detalhe que não era fácil conseguir jurisprudência, né? Não, dificílimo, dificílimo. Mas aí por que eu falo isso da escrita do direito em si? O professor Dinamarco sempre foi um grande professor, um homem que nasceu para ser professor.
nós que éramos estagiários, ele dava a ordem para todas as datilógrafas de que quando o prazo, que a gente colocava a inicial de quem fazia o prazo, né, no final das folhas, quando o prazo era feito por estagiários, elas já sabiam que elas iam ter que datilografar de novo. Por quê? Ele falava que elas tinham que datilografar com um espaço bem grande entre uma linha e outra. Aí ele chamava a gente na sala Ai, dele, que lindo! corrigia. Eu tenho essas petições corrigidas até hoje com a letrinha dele que eu guardava. E ele corrigia e ensinava a gente, olha, aqui é melhor fazer assim, aqui é melhor fazer assim. Escreva de forma que qualquer um possa ler, qualquer um possa entender. O direito não é para não ser entendido. Tá vendo a questão do acesso à justiça, Patrícia? O professor Dinamarca me ensinou isso. O Ah, direito é para todos. O direito não uma área que a gente tem que ter uma linguagem difícil. A gente tem que ter uma linguagem técnica, mas não difícil. É diferente. Então, com isso eu aprendi muito com o professor Dinamarco. Aí eu fiz todo o meu estágio com o professor Dinamarco, mas aí tem um outro detalhe que eu quero contar. Juntamente com a faculdade de Direito, que eu entrei na São Francisco, eu fiz também uma outra faculdade. O meu pai, né, sempre foi da área de hotelaria, tinha hotéis e tal. O meu pai fazia parte da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. E o presidente da associação, ele tinha montado a primeira faculdade de hotelaria no Brasil. hum, E aí, como era a primeira faculdade, o primeiro vestibular dessa faculdade, né? O meu pai falou, vai fazer também, e ele também me incentivou. Então, eu fazia direito de manhã e fazia nossa! hotelaria à noite, né? Foi a primeira faculdade de hotelaria, né? Então, veja, uma coisa assim, nem... Dispare, dispare. Só que interessante isso. E, concomitantemente, né, fazia depois do segundo ano, comecei o estágio junto, né? Então, eu saía de manhã e voltava bem tarde da noite para casa, porque eu fazia São Francisco, estágio e depois a faculdade de hotelaria. Mas a faculdade de hotelaria eram 3 anos. Eu terminei essa faculdade de hotelaria e ganhei uma bolsa para fazer uma especialização em hotelaria de 6 meses na Espanha. Hum, Eu me licenciei do escritório do professor, me licenciei, eu era estagiária, né? Mas eu pedi para ele se poderia, tal, e se depois eu poderia voltar, como de fato depois eu acabei voltando. Mas eu fiquei 6 meses na Espanha fazendo estágio de hotelaria, né? Não em direito. Então a faculdade, deixei a faculdade de direito, né? Naquele período, deixei o estágio e fui fazer hotelaria. E quando cheguei lá, me encantei com isso e queria morar na Europa e queria fazer essa área de hotelaria lá na Europa. Aí avisei meus pais, naquela época também era difícil falar por telefone. Avisei meus pais que eu queria fazer isso e o meu pai falou assim: tá bom, então se você quer deixar o direito, se você quer viver aí, viva com seus próprios recursos, porque eu não vou mandar dinheiro para você. Aí eu fiquei, falei, e agora, né? Aí gente! comecei a ficar desesperada e comecei a procurar trabalho, comecei a procurar lugar para morar e comecei a ver que o dinheiro que eu ia ganhar só ia dar para morar nos muquifo total, né? Aqueles lugares, a coisa que mais me chamou a atenção era banheiro coletivo no corredor, né? Aquilo ia ser uma coisa horrível, que na Europa, né, tinha muito isso, agora ainda tem, mas tinha muito. E aí eu falei, quer saber? Eu vou voltar para o direito. Então, olha, ó, segunda vez, gente, que a gente fica entre o que você vai fazer na sua vida, né? E eu voltei para o direito, olha que interessante, não pela paixão pelo direito na época, né? A paixão maior era morar na Europa naquela época. Lógico. Falta de condições, né, de morar na Europa, voltei para o direito. Voltei para casa dos meus pais, voltei para São Francisco e voltei para o estágio no escritório do professor Dinamarca. E aí, então, terminei a faculdade, terminei o estágio no escritório do professor Dinamarca e comecei a advogar lá no escritório do professor Dinamarca. Aí o que acontece? Tinha acabado a São Francisco, minha mãe dava aula, né, em faculdade na área de educação, pedagogia e tal, e uma professora lá disse, na sala dos professores, disse que o marido dela dava aula na PUC, na Mackenzie, em Direito, e que estava uma dificuldade de encontrar um assistente.
Aí minha mãe falou, minha filha pode ser assistente do seu marido. Aí cheguei em casa, ela fala assim, faz o currículo aí que você vai ser assistente de um professor da PUC e do Mackenzie. Eu falei, quem é o professor? Ah, não sei o nome. Olha, coisa de mãe, né? Falei, Só, qual mãe. a da aula? Ah, também não sei, mas você vai ser Isso, assistente dele. nada. Ela não quis falar, né? Ela não sabia Não mesmo. sabia. Vai ser assistente do professor da PUC e do Mackenzie, pronto, e acabou. Pronto. Eu fiz o currículo e mandei. Ele me chamou, eu também nunca me esqueço, da entrevista dele, que foi numa sala lá do Mackenzie, ele me chamou para a entrevista, para ser E eu assistente. não sei quem é. Eu quero saber quem é. Então, aí era o primeiro, ele já faleceu, Patrícia, ele foi o primeiro, logo o primeiro ano que eu estava formada, eu trabalhando em processo civil na área do professor Dinamarca, como um professor Dinamarca. Aí o professor, ele chamava Arquibaldo Freire Ferreira, né? O professor já faleceu há bastante tempo, e ele dava aula nas duas faculdades e era professor de Direito do Trabalho, né? Aí que você começou o seu direito ao trabalho. Foi exatamente. Olha, ó, terceira mudança de rumo na vida, né? Aí eu comecei a ser assistente dele e comecei a me apaixonar pelo direito do trabalho, né? E aí comecei a me apaixonar pelo direito do trabalho e a PUC, naquela época, ela contratava já os assistentes, a gente era contratado como auxiliar de ensino. Então, eu sou registrada na PUC desde 1989, né, quando eu comecei a dar aula na PUC com ele, e me apaixonei pelo direito do trabalho. E aí tentei convencer o professor Dinamarca a fazer uma área trabalhista no escritório, e ele não quis. Não quis? Então, não. Então, aí eu saí do escritório e fui viver minha vida no direito do trabalho, né? Então, eu não tenho uma história de advocacia em outros escritórios, porque eu saí para realmente montar, eu brinco, meu cortiço jurídico, né? Super pequenininho, né? E aí tinha outras pessoas, né, que trabalhavam ali, a gente tentando se virar, não tinha cliente, não tinha nada. Mas foi ali que eu comecei e eu sempre trabalhei, né, como advogada autônoma, como advogada, né, por minha conta até os dias de hoje, né? Então, assim, a terceira mudança de rumo, né, que foi o de trabalho na minha vida. Então é isso, Patrícia, essa história aí, né? Ai, que história linda! Do direito, hotelaria e hotelaria direito, depois do processo civil, né, da área civil para a área trabalhista, e aí nunca mais saí da área trabalhista, que realmente é a minha paixão, né? O professor Cândido Dinamarco, para mim, é um dos profissionais da área de processo mais encantador, mais técnico. O livro dele, Instrumentalidade do Processo, fez uma grande diferença na minha vida profissional. E ele ia muito aos congressos da LTR. E o professor Amauri tinha uma estreita relação com ele. Uhum. E ele começou no congresso e ele começou a tentar muitas mudanças que houve no processo civil, ele puxou de lá. Com certeza. Ele dava palestra e falava sobre isso, sobre essa modificação de. Então, assim. Mas é por isso que eu sempre falei para ele, né? Porque ele tinha essa afinidade, né, com o processo do trabalho. Tinha pensamentos muito. Então, eu sempre, no começo, eu falei para ele isso, mas obviamente não era o interesse, né? E hoje, obviamente, o escritório sempre foi uma referência, o escritório dele, mas de toda forma, aprendi demais com ele. Mas ainda sabe o que faz. Hoje você seu escritório é um grande escritório e hoje você um dos seus sócios foi estagiário onde eu trabalhava, é meu amigo. Aluno! Foi meu aluno na segunda. Não, ele se inspirou em direito do trabalho por sua causa. Exatamente. Então, e além disso, a outra sócia trabalhou comigo lá, a Carla Lobo. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui com você, com tudo isso. E eu soube uma notícia, né, que você fez a primeira audiência telepresencial do Brasil. Isso é verdade? É verdade. Me conta essa história. Me conta essa história. Então, a verdade foi agora, no período da pandemia, quando ainda não estava estruturada a audiência telepresencial.
não tinha o sistema que a gente está tendo, e logo com a pandemia, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública em face de um cliente meu, né? Enfim, uma atividade com muitos trabalhadores, quase 3.000 trabalhadores ali enfim, eles estão construindo, né, toda a estrutura da empresa, então são quase 3.000 trabalhadores da construção civil e de tudo que estão ali construindo para a empresa entrar em operação no início de 2021. É uma operação muito grande e tudo mais, mas o fato é que o Ministério Público ingressou com a ação civil pública, pediu a tutela para suspender as atividades por conta do risco de contaminação. E aí, quase 3.000 trabalhadores suspendendo, e toda a programação, né, de colocar em operação essa estrutura toda aí empresarial, né, dessa empresa. E aí, então, eles desesperados falaram: doutora Carla, tem que arrumar uma solução. E aí, mais, né, algumas questões. Eu falei: puxa, como é que eu vou fazer? Porque estamos em pandemia, a Justiça do Trabalho fechada e tudo mais. No Mato Grosso, né, esse empreendimento. E aí, então, o atual presidente do TRT de lá foi meu aluno, meu orientando de mestrado. Mato Grosso do Sul? Não, Mato Grosso mesmo. É o doutor Nicanor, que é Nicanor Fávaro, que é o presidente lá, atual, e um presidente anterior, que é o Edson Bueno, também é meu aluno de doutorado, foi aluno de mestrado e é aluno de doutorado. E aí eu liguei para eles, falei assim: olha, eu preciso de ajuda, porque eu preciso entrar em contato com o juiz, né, da vara, não sei como fazer. Eles me passaram o telefone do juiz da vara. O procurador que ajuizou a ação foi meu aluno também, né? Então, né, nesses anos todos Facilita, né? Facilita você falar. Procurei o telefone dele, pedi o telefone também para outros alunos do Ministério Público, consegui falar com o procurador, consegui falar com o juiz, uma pessoa excepcional, e realmente eu falei para ele: olha, nós precisamos conversar, precisamos tentar achar uma solução, porque estamos com esse problema. E aí, então, ele falou assim: olha, eu me disponho a fazer uma audiência por alguma... Não tinha o sistema aí, né? Nada disso. Eu me disponho a fazer Mas a gente foi pelo Zoom, né? Que é o que tinha naquela época, era o Zoom. Pelo Google Meet, né? Aí eu criei o link e tudo mais, e aí fizemos a audiência, né? Os representantes das construtoras, o representante do meu cliente, o juiz, o Ministério Público, e aí foi muito legal. Isso saiu no site do TRT de lá, isso saiu porque foi realmente a primeira audiência do Brasil, né? Brasil, mesmo foi. Brasil. Foi Antes noticiado isso, inclusive. exatamente. O Túlio Massoni colocou, mas foi noticiado em outros lugares também que eu vi, né? Exatamente. E aí foi a tarde inteira de audiência, porque realmente a gente precisava compor uma série de coisas e tal. E aí, então, nos comprometemos com todas as medidas de segurança, com aquela... Ainda não estava, né, a testagem, a gente estava tudo começando ainda com essa situação. Mas conseguimos nos compor, né? E aí depois eu passei o link da audiência para o juiz, né? Ele transcreveu tudo direitinho no processo, então foi assim que funcionou, mas foi muito legal, né? A experiência. E aí, obviamente, depois disso, o TST já regulamentou, é um sistema do tribunal. Então, foi tudo certinho. Mas foi agora, né? Foi agora no... Não, foi bem no início, eu me recordo direitinho que eu acompanhei, porque eu gosto muito da parte tecnológica que inseriu a justiça. Quando a lei de 2006, inclusive, de 6 de dezembro, salvo engano, de 2006, que saiu, quando era para tudo CPJE, essas coisas todas, eu olhei aquela lei e falei assim: isso vai ser uma revolução na vida jurídica, né? Porque naquela época a gente tinha que fazer os agravos de instrumento, e se faltava uma peça, você não tinha como provar. Aí era muito transtorno para os advogados, né? Com certeza.
Então, assim, muita coisa acontecia que só o advogado levava as consequências, porque não tinha como provar. Então, quando eu vi aquela lei, eu falei, gente, é um marco. Então, assim, eu sou muito favorável a isso tudo. Mas agora eu quero saber de você. Salvo engano, essa audiência aconteceu na Páscoa, né? Não foi, Ah, professora? foi exatamente Sexta-feira Santa. Foi Pois é, sexta-feira. imagina, era Era um problema. o juiz, porque a situação era bastante grave, e eu consegui demonstrar também para ele que eu estava ali com 3.000 trabalhadores todos parados na cidade, que o risco de contaminação era muito maior do que se eles estivessem trabalhando, né? Então, mas ele aceitou fazer e fizemos audiência na Sexta-feira Santa, né? Foi Pois é, olha exatamente. pra você ver, né? Então, assim, eu fico. Tá vendo o que eu tenho orgulho de você? Olha aí. Você desbrava, né? Quer dizer, olha isso. E uma mulher, né? A gente tem que ter sororidade, né? Porque as É mulheres têm que brilhar mesmo, né, professor? Não tem outra saída para nós. isso mesmo. Eu agora, eu gostaria de saber a sua opinião, agora que já chegando no tema, para a gente explanar o tema. É óbvio que eu vou ter te convidar mais algumas vezes, porque o mais importante hoje era a sua história. Mas Uhum. deixou o tema muito pequenininho, mas tudo bem. Eu quero que você fale o que você acha, como é que vai ser o futuro, e na hora que tiver uma oportunidade, eu vou falar das minhas inquietações sobre esse tema. Mas eu quero Uhum. que você inicie sem nenhuma interferência minha. Então, na verdade, a proposta da gente conversar hoje seria realmente sobre essa questão das audiências telepresenciais, né? Você falou do processo eletrônico, né? Que realmente foi uma revolução para o direito, para o processo, né? E para mim também, para uma questão de acesso à justiça. No começo, a gente questionava bastante, né, sobre os advogados sem estrutura, sem condições de ter a sua atuação, né, transformada da noite para o dia, da advocacia tradicional para a advocacia eletrônica, como a gente tem hoje, mas isso foi se acomodando com o passar do tempo, né? E o processo eletrônico realmente é um ganho, né? É realmente uma agilidade muito maior, né? Possibilidades muito maiores. E essa questão das audiências telepresenciais, que a gente acabou sendo aí empurrado para elas, né, diante das circunstâncias que a gente está vivendo, podem realmente também significar um ganho muito importante. Primeiro, que significaram neste período, estão significando porque os processos não pararam de alguma forma, né? A entrega da prestação judicial serve, né? Que é um pressuposto. Exatamente. Então, nós continuamos com a atuação do judiciário, continuamos com a realização de audiências, ainda que a gente tenha, por hora, né, uma ideia de audiências iniciais, na maior parte das vezes, e temos visto alguns juízes tentando fazer audiências de instrução, alguns fazendo, outros tendo aí liminares, né, conseguidas pelos advogados nos tribunais para suspender as audiências de instrução, mas o fato é que a gente está num momento de adaptação em relação a tudo isso. Acho que essas audiências iniciais dão um impulso no processo para este período tão difícil que a gente está passando. Então, já é um avanço bem grande, né? Defesa apresentada, prazo para manifestação sobre a defesa, tentativa de conciliação, né? Às vezes, eu fiz audiências nesse período que a conciliação foi aí o resultado e o processo já terminou e já resolveu, né? Então, se não tivéssemos a audiência telepresencial, nós estaríamos aí numa condição de espera para uma tentativa de conciliação, né? Então, eu acho que é muito bom. Agora, a gente tem alguns problemas ainda que nós precisamos pensar, e que é a grande discussão sobre as audiências telepresenciais, né? Realmente a não presença das pessoas no ambiente da audiência, né, que tem gerado aí questionamentos. Como que eu vou ouvir uma testemunha? Como que eu vou ouvir as partes, né? Sem estar ali olho no olho, né? Como que eu vou ouvir testemunhas e partes sem saber se ela está ali com alguém falando ao lado dela, se ela está ali com alguém mostrando um documento, ela lendo alguma coisa.
Ora, Patrícia, dá para você perceber, né, quando a pessoa está ali falando Lógico. mente ou não. Se eu estou aqui falando com você e estou assim, você já percebe que eu estou olhando alguma coisa. É óbvio que dá para perceber. Então, assim, não acho que esse é realmente o empecilho. E a grande questão que eu vejo também é que muitos, infelizmente no nosso país, nós partimos sempre de uma presunção de má fé. Né? Que é triste isso, né, É, professor? eu acho que eu tenho falado isso há anos já com os meus alunos e continuo falando. Nós só vamos mudar o país, vamos mudar a justiça, vamos mudar a sociedade brasileira no momento em que nós sairmos desse hábito de má fé. Né? O hábito de má fé, porque a gente pressupõe que todo mundo está querendo levar vantagem, que todo mundo está querendo agir com má fé, quando de fato não é assim. Verdade, né? Então, Isso. a gente tem que presumir a boa-fé, e se Isso. houver uma comprovação de que isso realmente não aconteceu, aí sim temos que ter rigor na aplicação das punições. Então, são duas coisas que eu vejo muito no processo do trabalho, e não é a audiência telepresencial que criou isso, não. Né? Foi a própria Justiça do Trabalho que muitas vezes deu aí oportunidades de reconhecimento de atitudes de má-fé sem efetivamente aplicar as punições devidas. Então, quando a gente, lá atrás, agora a gente tem previsão aí com a reforma trabalhista, né, de má-fé e tudo mais, mas a gente sempre pode aplicar isso, litigância de má-fé no No trabalho, CPT? sempre pode. Então, assim, por que que não aplica? Precisava ter custas, honorários de sucumbência no processo do trabalho para tentar coibir má-fé? Não. Não. E sobre isso e disse, olha, a gente poderia resolver isso com a aplicação efetiva dos instrumentos de punição pela litigância de má-fé e não criando aí um obstáculo ao acesso à justiça com custas e honorários sucumbenciais. Então, eu acho que é essa que é a questão. A gente veio de uma circunstância em que muitas vezes a Justiça do Trabalho passou a mão na cabeça de quem estava agindo de má-fé e acabamos gerando uma imagem de que todo mundo está agindo de má fé. E não é assim. A grande maioria dos processos, a gente tem um direito legítimo sendo questionado, ou pelo menos uma intenção legítima de questionar. Não porque está querendo levar vantagem, porque realmente a pessoa pode acreditar que o direito foi sonegado. Então, assim, não é porque eu estou querendo levar vantagem, mas porque eu acho que eu tinha direito e não recebi, né? E eu vou na justiça para a justiça dizer se eu tinha esse direito ou não. Isso é legítimo, isso é acesso à justiça. E da mesma forma, muitas empresas também que realmente não têm nenhum dever, né? Já pagaram tudo, não tem nenhuma coisa errada, vão lá e comprovam, pronto, e acabou. Mas a gente acabou transformando o processo no trabalho nessa circunstância. Então, a audiência telepresencial, nós não podemos partir do pressuposto de que haverá má-fé. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que poderíamos sim ter audiência de instrução, audiências, todas as audiências nesse sistema, que significariam muitas vezes acesso à justiça. Não talvez em São Paulo, Patrícia, porque São Paulo, nós estamos no estado mais rico, a capital do estado de São Paulo, muitos acessos e tudo mais, né? Transporte público, a gente tem a gente que mora em São Paulo, a gente critica muitas coisas da cidade de São Paulo, mas quem é de fora, muitos alunos meus de outros estados falam, professora, se vocês reclamam de São Paulo, vocês não sabem o que é em outros estados. São Paulo é uma maravilha, né? Então, assim, a gente tem uma condição em São Paulo que não podemos achar que é a regra. Olha, Então, eu estou aqui no meio de uma floresta, eu tenho uma internet de fibra ótica, acesso a ela. pois é, mas é São Paulo. E aí você tem situações em que isso não existe. Tem localidades do país em que não tem acesso. Trabalhadores rurais, por exemplo, na área rural a internet é um sério problema. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte: até que ponto a audiência telepresencial vai significar um acesso maior à justiça ou não? Uhum. Então,
coisas. Eu posso ter pessoas que têm maior dificuldade de locomoção, de acesso, de chegar até a justiça, ok. Mas ela precisa ter uma internet Boa qualidade. para que o acesso à justiça seja realmente aí colocado para ela. Além disso, a gente tem uma outra situação que é muito relevante. O acesso à internet de qualidade é caro para a grande maioria da população. Então, será que você impor uma condição de que a audiência seja dessa forma não é? Né? Você sabe do quanto eu prezo pelo acesso à justiça. Sim. Será que nós não estaríamos aí impedindo esse acesso à justiça? Isso. Então, acho que a discussão jamais pode ser a partir da má-fé. A discussão tem que ser colocada a partir do acesso à justiça. Isso. Esse é o ponto de discussão e esse é o ponto que nós temos que buscar. Então, assim... Mas posso fazer uma ponderação com você? Eu tenho uma outra preocupação, além do acesso à justiça, que acho que ela é a principal. Porque uma preocupação coletiva ela tem que superar a de classe e a individual. Eu tenho sempre essa premissa. Eu tenho sempre essa visão coletiva primeiro. Mas eu tenho uma outra inquietude que eu coloquei para a ministra Adelaide quando eu falei sobre isso, né? E queria colocar para você. O fato da relação emocional entre o cliente e nós. Advogado. Não só a empresa, não só a empresa, não só a reclamante, empresa também. Então, você não acha que esse ponto também é muito delicado? Porque eu fiz uma audiência recentemente, telepresencial, era inicial. Eu consegui, que estava marcada una, e eu custei a alterar isso. Isso que é uma questão que eu quero colocar. Porque todas as normas das CNJs, se o advogado discorda, ele deve ser aceito. E não está sendo assim pelo jurisdicional, pelo judiciário. Segurança sendo impetrado, né? Exatamente. Eu não precisei, porque eu aleguei algumas questões, ela transformou a audiência 1 em inicial. Eu me dei como satisfeita, porque a audiência inicial dá para a gente, né, levar. Na audiência, o meu cliente não sentia seguro de ficar sozinho. Era inicial, ele não sentia seguro. E ele não ia ser ouvido. Eu tive que trazê-lo para o meu escritório, só que meu escritório na minha casa, é um espaço que tem muita ventilação, dava para ele ter uma distância, porque ele trouxe o computador dele, ele tinha essa acessibilidade, né? Que é bom deixar claro que essa questão do acesso à justiça vulnerabiliza a justiça, né? Então, o que eu quero colocar? A reclamante estava na casa dela, sozinha. E o advogado estava no escritório. Você percebia o quanto ela estava insegura e nervosa. E aí eu percebi a vulnerabilidade dela. Aqui eu já estou trazendo a vulnerabilidade da justiça para a vulnerabilidade das partes. Por questões emocionais. O que você diria disso? Então, Patrícia, por isso que a gente não pode ter essa modalidade de audiência como regra. E também nós temos uma situação, você falou agora que o seu cliente veio, nós estamos numa pandemia, que eu espero que passe, eu acho que o ano de 2020 vai ser um ano aí, o ano histórico, né, para a vida de todos nós, porque realmente trouxe uma série de questões. Mas essa circunstância, obviamente, vai passar, essa questão de saúde vai passar, porque nós temos aí perspectiva de caminho, né? Por todas as doenças que vão surgindo na humanidade, né, ao longo do tempo. Então, isso vai passar. A questão do processo é a gente pensar isso para o futuro, não no momento da pandemia especificamente. Então, assim, vamos manter audiências telepresenciais? Podemos manter. Como uma forma de acesso à justiça? Sim, mas se for para acesso à justiça. Então, a pessoa tem dificuldades de ir até a localidade, por exemplo. Né? Isso demanda tempo, demanda... Então, o juiz pode ter audiências presenciais, pode ter audiências telepresenciais.
tudo visando o maior acesso à justiça. O fato de você ter realmente o cliente próximo, o cliente próximo a você, né? O cliente se sente, obviamente, mais seguro. Se ele contrata um advogado, é porque ele deposita no advogado a confiança, ele quer os conselhos do advogado no momento dele ali estar numa audiência. Então, é importante. Mas isso pode acontecer com as pessoas próximas, né? Então, talvez esse caso, a reclamante não foi para o escritório do advogado por conta da questão da pandemia. Depois que isso passar, nós podemos fazer, né, cliente ou reclamante no escritório do advogado, o reclamante no escritório do advogado e podemos fazer a audiência. O que a gente não pode é nunca colocar um padrão para tudo. Sem uma análise das circunstâncias concretas. Porque isso, sim, é o que eu falo, eu volto a falar, pode significar um risco ao acesso à justiça, sem dúvida nenhuma. E pode levar, aí, sim, o que eu mais me preocupo é a vulnerabilidade das partes. Pode levar aqueles que são litigantes habituais, aqueles que têm uma maior condição, a ter maiores vantagens no processo. E isso a gente não pode realmente permitir. Então, assim, se o juiz adotar uma postura rígida, não, todas as minhas audiências vão ser assim, todas as minhas... Não é assim. Ele não está exercendo o papel de juiz. Ele não está exercendo o papel da jurisdição. Ele não está exercendo o papel do Estado, que deve dar acesso à jurisdição para todos. Então, essa é a grande questão. Infelizmente, então, assim, eu vi a sua live com a ministra Adelaide, que é uma querida, né? Muito querida, Sim. nossa amiga, né? Nossa. Muito querida. Mas, assim, a grande questão é que os ministros do TST, eles têm uma visão de gabinete, eles não têm uma visão concreta, prática. A ministra Adelaide, um pouco menos, que foi advogada há muitos anos, né? Ela prefere presencial, você viu que ela mencionou. Ela, na verdade, foi advogada há muitos anos, ela foi para o TST pelo quinto, é outra postura. Mas aquele magistrado, muitas vezes, né, magistrado de carreira, magistrado que só foi magistrado a vida toda, ele não tem essa visão de quanto é necessário você pensar, né, isso tudo. Então, não são todos, Patrícia, não podemos, eu não gosto de forma nenhuma. Você tem magistrados de formação que são excelentes, que têm uma visão muito ampla do que... Sim. Mas são excelentes magistrados. Mas a gente tem que ir lidando com isso. Eu acho que tudo, com o tempo, vai se amoldando. Vejam o PJE, como foi né? E como a gente... Veja, e a gente tem muitas coisas, não é só a mudança do sistema, mas a mudança legislativa, né? Então, eu, por exemplo, eu me formei antes da Constituição de 88, e aí veio a Constituição de 88, que mudou tanta coisa. Eu também me formei nessa. Depois a gente teve a mudança do Código Civil, depois a gente teve a mudança do Código de Processo Civil, agora temos a reforma trabalhista. E assim, a vida vai passando e a gente vai encontrando soluções. Então, eu acho que no campo do processo, o foco é não perder a ideia do acesso à justiça e permitir esse acesso às partes mais vulneráveis. Se este acesso for com audiências presenciais, vai ter que ser com audiências presenciais. Se esse acesso for possível com audiências telepresenciais, também vai ser. Agora, tem um outro ponto interessante, que também abrange o acesso à justiça. A possibilidade de nós termos acesso de vários advogados a sustentações orais que... Isso eu ia querer te colocar agora. Porque, veja só, que interessante. Vejo, antes mesmo da pandemia e antes mesmo de já Covid, tinha essa possibilidade? Já tinha, porque assim, eu via, eu sempre fiz sustentação oral em diversos tribunais pelo Brasil afora, e eu via já que em alguns TRTs, por exemplo, vou dar o exemplo que eu sempre me admirei bastante com o TRT de Minas Gerais, o TRT-3. Sim. O TRT-3 é um TRT que tem uma área de jurisdição enorme, o estado de Minas é enorme. E aí você via lá, muitos anos que eu vejo a possibilidade do advogado lá longe de Belo Horizonte, muito longe de Belo Horizonte, fazer a sustentação oral. As salas de... também dá essa oportunidade, antes da pandemia já dava. Exato.
Então, assim, mas você via isso, essa circunstância sendo utilizada. E hoje, né, dessa forma, nesse formato, com essas sessões telepresenciais, isso ampliou bastante a possibilidade do advogado fazer essa sustentação oral, seja onde ele está, porque muitas vezes o cliente não tem condições de pagar o deslocamento do advogado até Isso. aquela outra Eu até localidade. quero te dar uma ponderação que eu fiz na semana passada. Eu participei da audiência telepresencial no TST, no qual foi constado que um advogado de um sindicalista lá do norte do Brasil, não sei se é do norte, mas eu sei que é uma região muito distante, eu não me recordo qual é a região, que ele declarou que se fosse em outro momento, ele não poderia fazer aquela sustentação oral. Olha que lindo, foi constado. E ele com a felicidade enorme de poder defender o cliente, porque o cliente não teria condições de Exato. enviá-lo a Brasília. Exatamente, Então, é isso. isso é um ponto. Agora, para ter esse equilíbrio, para ter esse respeito ao acesso à justiça, à não vulnerabilidade das partes, não poderia ser imposto. Você não acha que só deveria ter se tivesse concordância? O que você acha? Eu acho que tem que ter a concordância de ambas as partes, não pode ser imposto de forma nenhuma. Agora, eu acho que a tendência vai acabar sendo essa, né? Principalmente, eu gosto demais da atual presidente do TST, né? Primeiro, porque a Também. primeira Linda, é tudo, charmosa, inteligente e competente. Tudo. exatamente, muito elegante, muito bonita, muito educada, eu gosto Ela demais é dela. tudo. Eu E muito também gosto demais dela. Mas eu acho que a ministra Maria Cristina, ela tem essa visão. Ela é uma grande magistrada nesse sentido de ter uma visão de ouvir as partes, de ouvir. Então, assim, eu acredito. É lógico que o juiz tem independência funcional, que o juiz não, né? Mas o fato é que o Tribunal Superior do Trabalho, demonstrando aí uma posição oficial no sentido de que realmente isso tem que ter com a concordância das partes, que isso já está sendo aí demonstrado por eles, mas eu acho que, né, com a tendência de com o tempo isso ficar mais reforçado, Evidenciar. o CNJ também Eu vou agora abrir, porque faltam 10 minutos para a gente abrir para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta. Mas está. eu só quero avisar quem estiver assistindo, se começar a falhar a internet, eu vou ter que tirar, porque a prioridade é ouvir minha convidada. E vocês podem assistir. Eu peço, porque a participação ela é importante, mas como hoje está chovendo, você sabe que há mais vulnerabilidade da internet, né? Oh. Aí a vulnerabilidade é a palavra hoje, né? Deixa eu só ativar. Agora, se vocês tiverem algumas. É exatamente isso, ficam todos os comentários, mas essa participação dá uma energia na live também. Beleza. Olha quem está aí, ó. Túlio Massoni, ó. Ah, meu querido! Deixa Olha eu ver quem está mais. Olha o Túlio falando que adorou, mas também, né? Lauro, tá ali, tá vendo como é bom ver os comentários, professora? exato. Não é igual da aula, aquela coisa da energia do outro. Você É, sabe que você, quando falou isso, olha a Camila, todo mundo aí te elogiando, tá vendo? Tava todo mundo esperando eu deixar eles falarem. Olha é quem isso tá aí. aí. A filha do professor Mesquita Barros. É, Aninha, minha querida. Aninha. E eu teci, quando eu fui te apresentar no Facebook, né? Que eu ia te convidar, como você sabe o quanto eu sou séria e transparente, né? É. Eu teci elogios, ela foi lá, exatamente, ela é assim. Eu a conheço desde o ginásio, ela disse que te conhece, né? Carla, vamos então continuar com o seu raciocínio. Então, que eu te interrompi porque o público também é importante, né? Os alunos são importantes, né? Fale, continue com o que você acha agora para o futuro. Então, eu acho que é isso. O futuro, eu acho que a gente vai ter realmente essas audiências, sim, sendo uma realidade, né? Eu acho que as audiências telepresenciais vieram para ficar, mas eu reforço, vieram para ficar desde que elas sejam realmente uma forma de acesso à justiça, né? Desde que realmente elas sirvam para uma maior efetividade do acesso e uma maior efetividade do processo, do resultado do processo. Então, isso pode agilizar, isso pode levar a uma maior celeridade.
E, consequentemente, acho que a gente pode ter aí é, uma circunstância aí bastante boa em relação a isso. Agora, de toda forma, também tem uma questão, né? Eu acho que ainda a própria tecnologia precisa melhorar, né? Sim. Tecnologia dos tribunais, porque essa também é uma outra questão. A gente Isso. dia do TST, que é excelente, né? Eu, como conheço muito bem lá, sei o quanto que lá no TST, tudo que é, né, de tecnologia é top do top. Mas a gente tem problemas com tribunais. Ontem mesmo eu fiz uma sustentação oral aqui, numa das turmas do TRT de São Paulo. Eu tenho Hum. amigos, né, desembargadores aqui no TRT de São Paulo, e que têm tido problemas sérios com a conexão, têm tido problemas sérios com os computadores, né? Então, assim, por exemplo, né, eles me dizendo, falam assim, Olha pô, o ministro Douglas. olha Ei, aí, ó, ministro Douglas, eu quero te convidar para uma live, viu? é, Deixa eu avisar para ele. é, Ministro, eu vou entrar em contato que eu quero te convidar para uma live. Fala para ele, cara, que eu vou convidar ele. certeza, eles com certeza. Então, eu acho que a gente tem que melhorar um pouco isso. Muitos desembargadores aí nos tribunais dizendo que, por exemplo, o equipamento às vezes não é do melhor, né? Às vezes a internet, né? Por exemplo, em casa, muitos dos desembargadores, às vezes também, como você, moram aí no meio da floresta, né? E nem sempre você Com, falou, né? com internet fibra ótica. Para que eu vou É, sair da floresta? é exato. Tem sentido. Mas às vezes não tem, né? Isso. Então a gente É, tem visto na sessão que eu fiz, a gente estava com esse problema. Um dos desembargadores, toda hora a conexão dele caía, toda hora a conexão dele caía. E ele falou assim: olha, não é o correto, mas eu vou ter agora que ficar sem a imagem. Porque se ficar com a minha imagem, é a igual conexão, eu tirei aqui os comentários, para não acontecer isso. a conexão Agora, no finalzinho, não tem importância, né? Você já fez o seu conteúdo. Então, eu corro o risco se eu deixar. Porque puxa a internet os comentários. Então, eu agora já aprendi, eu tenho que tirar. exatamente, exatamente. Então é isso, eu acho assim que se nós tivermos realmente, eu acho que veio para ficar, é mais um instrumento que a tecnologia coloca à disposição do processo para que a gente tenha realmente aí um maior acesso e uma maior celeridade, uma maior efetividade do processo. Mas desde que seja feito de uma forma aí consciente de tudo isso, né? E que haja realmente uma visão da finalidade do processo, né? E Isso, não a tecnologia como um fim em si mesmo. Não, vai ser tudo assim, pronto e acabou. Não isso, importa a parte se o jurisdicionado tem acesso ou não. Então a gente tem que ter essa visão isso. que realmente nós estamos no caminho certo, né? Eu acho que temos no Tribunal Superior do Trabalho aí uma postura muito importante em relação a isso, que é realmente um tribunal que tem demonstrado toda essa preocupação. Uhum. Temos o TJ, né, que está aí também para Muito atuante, né? Eles estão bem, bastante atuantes. Houve no início, a ministra, a nossa, ó, já tô quase, nós vamos ter que começar a despedir, porque não está nem para concluir nada, porque falta 1 minuto e 52, senão eu não gravo. Você acha que eu vou perder a é, oportunidade de gravar a sua live? é, Olha, eu queria agradecer a presença de todos, o Lauro, o ministro Douglas, o Túlio, a Ana, todos que eu não posso declinar aqui, o Michel, que foi meu aluno querido e hoje está fazendo mestrado, meu orgulho. E eu assim, quero agradecer a presença de todos e mais do que todos, você, que está no meu coração e eu tenho admiração, eu tenho afeto por você. E eu agradeço muito a vida ter me dado esse presente, ter te conhecido. E opa, querida. eu ontem fiquei muito emocionada com a live do professor Otávio, que o olho dele encheu d'água 2 vezes, sabe? É, Porque do professor. E você, eu tenho assim, uma gratidão. Teve um momento que eu estava precisando muito, você me deu uma parceria. é Eu te isso aí. agradeço muito. Eu gosto muito de você. Eu quero voltar a lhe ver. Eu quero te dar um beijo, um abraço, tomar E vinho. tomar vinho.
É isso Tomar aí. vinho, falar de poesia, como nós fizemos. Ana, beijo, Ana. Manda um beijo pro seu pai, Basílio, que falar de poesia. Tchau, tchau. Vamos ter que desligar. Beijo. Beijo, querida. Parabéns pela iniciativa. Tá lindo tudo isso, viu? Eu te Obrigada. amo. Eu te Beijo. amo. Tchau.